Fala pessoal, tudo bem? Bora para mais um? E hoje, senhoras e senhores, é dia de resgatar o orgulho nacional. Sim, hoje nós falaremos sobre os top 5 carros 100% brasileiros que foram verdadeiras joias sobre rodas, que por algum motivo, falta de incentivo, burocracia ou azar mesmo, acabaram sumindo. E a gente não tá falando da homem com a escada no teto não, apesar dele reunir as habilidades certas para o cargo. Não. Você sabia que o Brasil já exportou o esportivo para o mundo inteiro? E você sabia que o Brasil já teve um carro de luxo que fez a Mercedes suar frio? Não? Pois é. Por isso que você tem que ficar aí até o final. Essa lista tá imperdível. Vamos que vamos. E o primeiro carro dessa lista é o Puma GT. Sim, Puma GT que não era só um carro, era um sonho nacional sobre rodas. Criado em 1966, quando o brasileiro ainda achava que potência era somente para os equipamentos militares, a Puma trouxe uma solução e uma opção para quem gostava de carro esportivo sem precisar importar um Porsche. Baseado no DKW GT Malzone, o Puma GT logo ganhou mecânica Volkswagen e caiu no gosto do público, sendo exportado para mais de 50 países, incluindo Estados Unidos e Europa. É isso mesmo, você consegue imaginar isso hoje? Brasileiros e gringos consumindo carro de fabricação nacional. Muito louco, né, mano? Se você aparecesse com um desse, meu amigo, nos anos 70, você já ganhava 20 pontinhos no jogo do flerte. Porque, além do design dele ser muito diferente e arrojado, ele era leve e muito divertido de dirigir. Era sucesso, né, galera? Hoje, um Puma GT em bom estado pode custar tanto quanto uma SUV moderna. Só que muito mais bacana, né, pessoal? Vamos combinar. Então, infelizmente, nos anos 90 nosso mercado mudou, a produção do Puma foi encerrada, ficou a história pra gente contar. E de vez em quando a gente consegue ver uns carrinhos desse na rua aí, graças aos colecionadores e assíduos dessa marca. Pessoal, o segundo carro dessa lista é o BR800 da Gurgel. Sim, agora vamos falar de um homem que merecia a estátua ao lado do Cristo Redentor porque ele tentou algo que nenhum outro brasileiro havia tentado, que era criar um carro popular 100% nacional. Com este sonho em mente, em 1988 nasceu o BR800, com seu motor 0.8 litros, sim, somente 800 cilindradas, e 32 cavalos de potência. Quer dizer que se você estivesse numa ladeira com BR800 e viesse um ciclista descendo, provavelmente o ciclista chegaria no final da rua primeiro. Mas calma. O BR800 não foi feito para isso. Ele não foi feito para potência, ele foi feito visando economia. E por isso que com sua carroceria leve, ele conseguia fazer até 20 km por litro e assim provava que o Brasil podia sim ter sua própria indústria automotiva sem depender das multinacionais. Mas mesmo depois disso, foi esmagada pelas estrangeiras ao perder os incentivos do governo e em 94 fechou suas operações e não mais produziu o nosso queridíssimo BR800. E aí fica a pergunta, será que se a Gurgel tivesse funcionando até hoje, nós não teríamos uma montadora nacional competindo de frente com essas montadoras chinesas na produção dos carros elétricos? Eu acredito que sim. Bom, sei te dizer que o BR800 é polêmico, muita gente acha que é feio, muita gente fala mal, fala que é fraco, fala que não presta, mas não. O BR800 para mim é prata da casa, merece o nosso respeito e é um veículo que está marcado na história da indústria automobilística brasileira. Pessoal, estou interrompendo esse vídeo rapidinho para deixar um recado para vocês. Se você ainda não conhece a loja da Edun Racing, vai no primeiro link da descrição e conheça. Lá você vai encontrar peças como essa aqui que eu estou vestindo agora. São peças produzidas com qualidade reserva, corte reserva, entrega reserva, tudo do bom e do melhor, com preço mais baixo do que da reserva. Você não pode perder essa oportunidade, tá bom? Se você quiser algum tema específico, deixa aqui nos comentários que a gente vai atrás de você e fabrica do jeito que você quiser, tá? Lá você vai encontrar já diversos modelos para entusiastas e amantes do mundo automobilístico, assim como eu e você, beleza? Valeu, um grande abraço e bora pro vídeo! Santa Matilde SM 4.1. Se você acha que carro de luxo no Brasil sempre foi sinônimo de carro importado, é porque você não conheceu o Santa Matilde SM 4.1.
Enquanto o resto do país estava preocupado em fazer funcionar o videocassete, em 1977, uma empresa de vagões ferroviários resolveu criar um esportivo nacional com motor de Opala 4.1. O resultado? Um carro extremamente rápido, com acabamento digno dos modelos europeus. Só que, como tudo que é exclusivo, o Santa Matilde nunca foi barato. A sua produção era praticamente artesanal. É um carro para poucos e por isso se tornou tão raro. Se você vê algum desses na rua, pode saber que o dono entende de carro e não trocaria jamais esse modelo dele por nenhuma SUV de shopping. Lobini H1. Quem disse que o Brasil nunca teve um esportivo de verdade, hein? Em 2002 surge o Lobini H1, um esportivo de inspiração britânica com coração nacional. Seu design lembrava muito o Lotus Elise, mas debaixo do seu capô tinha um motor 1.8 turbo do Golf GTI. Com tração traseira e 0 a 100 em 6.5 segundos, o Lobini era o sonho de qualquer entusiasta que queria algo exclusivo, mas que não precisaria vender um rim ou assaltar um banco suíço, sei lá, para conseguir o carro. Mas infelizmente a produção foi baixa e a empresa passou por dificuldades financeiras e teve que encerrar suas operações. Hoje a gente tem pouquíssimas unidades do Lobini rodando por aí, o que tornou ele uma verdadeira joia da fabricação automobilística nacional. Agora você imagina um super esportivo com cara de Lamborghini e coração de Volkswagen. Sim, isso existiu. O nome dele era Hofstetter Turbo. Criado em 1986, esse esportivo com design super arrojado carregava debaixo de seu capô um motor Volkswagen turbinado, que em sua versão do salão do carro já era 2.0 turbo e alcançava mais de 200 km por hora. Era um carro que parecia de outro planeta e pouquíssima gente conseguiu ver esse carro rodando na rua. Isso porque sua produção foi extremamente limitada, sendo produzidas somente 18 unidades. Torna esse carro extremamente raro, valioso e uma joia, um tesouro nacional. E aí, qual desses carros você queria ver hoje rodando nas ruas? Já imaginou a versão nova do Burgel, da Puma ou do Hofstetter? Pô, ia ser irado, hein? Cara, se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para você não perder nada, beleza? Quem sabe um dia a gente não vê uma lenda dessa de volta pela rua. Valeu, até a próxima, pessoal. Fui!